pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre divisão, beleza? Olha só, o que é uma divisão? A divisão, primeiramente, ela é uma das 4 operações básicas da matemática e ela é inversa à multiplicação, tudo bem? A divisão de um número consiste em fracionar na sua fragmentação, ou seja, dividir algo em algumas partes, tudo bem? E essas partes, elas podem ser tanto inteiras quanto decimais, tudo bem? E assim como nas outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente no nosso cotidiano. Por isso é de suma importância a gente conhecer bem esse processo, a fim de adquirir prática e se tornar feras nesse cálculo, ok? Olha só, pessoal. Então, a divisão, ela pode ser representada da seguinte forma: tanto por esse símbolo, por esse outro aqui, 2 pontinhos, ou a barra. Por exemplo, se nós tivéssemos 4 dividido por 1, ou seja, nós queremos dividir 4 por 1, vai ser igual a 4. Se nós tivéssemos 4, agora utilizando os 2 pontinhos por 2, ia ficar quanto, pessoal? 2. Tudo bem? Se nós tivéssemos 6 dividido por 6, isso aqui ia ficar 1, ok? Olha só, para ilustrar isso aqui melhor, vamos supor que aqui eu tenho uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas e 4 bolinhas. E tenho duas pessoas. E eu quero dividir essas bolas para essas pessoas em partes iguais. Olha só, essa pessoa vai ficar com essa bola, essa aqui com essa aqui com essa outra bola e essa aqui com outra bola. Ou seja, eu dividi 4 bolas para 2 pessoas. E cada uma ficou com quantas bolas? Com 2 bolas. Ou seja, 4 dividido por 2 é 2. Essa é a ideia de divisão. E para realizar essa divisão, a gente pode utilizar um método. Esse método é chamado de método das chaves. Tudo bem? Ao utilizar esse método, pessoal, a gente vai ter alguns termos que é bem interessante a gente conhecer. Por exemplo, se a gente dividir um número P por um número B, por exemplo, olha só, esse número aqui que vai ser fracionado, a gente vai chamar de dividendo, tudo bem? O B, pessoal, vai ser quem? Vai ser o divisor, ok? O resultado que a gente vai encontrar dessa divisão aqui, do P pelo B, vai ser chamado de quociente, ok? Então, é o quociente da nossa divisão, tudo bem? E esse cara aqui, o Rzinho, vai ser chamado de resto, vai ser o que vai sobrar da nossa divisão, tudo bem? Então, esse cara é chamado de resto, ok? Então, aqui nós temos o dividendo, o divisor, ok? Desculpa, pessoal, aqui é um R, tá? Divisor. O resultado dessa divisão vai ser chamado de quociente. E o que sobrar é chamado de resto, beleza? Então, de forma prática, vamos fazer aqui um exemplo. Se nós tivéssemos aqui 14 dividido por 2, quem seria o dividendo? O dividendo é o 14. O divisor é o 2. Como é que a gente faz para dividir esse número em 2 partes? Basta a gente fazer o seguinte: perceber que se a gente multiplicar esse cara aqui por 7, vai dar 14. Ou seja, 7 vezes 2 é 14. Aí aqui a gente põe o 14 e faz a subtração, tudo bem? 14 menos 14 é 0. Ou seja, 4 menos 4, 0. 1 menos 1,
0. Ou seja, esse cara aqui é quem? É o nosso resto. E o nosso resultado, que é 7, a gente chama de quem, pessoal? De quociente. Certo? Beleza, pessoal? Olha só. Então, o que a gente pode ainda constatar com isso aqui? Veja bem, a divisão, ela vai ser o quê? Quando a gente dividir um determinado número, que no nosso caso aqui é um número P por um número B, a gente vai buscar um número, que no caso aqui é o Q, que quando a gente multiplicar esse Q vezes esse B, vai resultar no P. Olha só, não se confundam. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, 14 dividido por 2. A gente sabe que é 7. Agora perceba, se nós multiplicarmos o 2 vezes o 7, a gente vai encontrar como resultado quem, pessoal? O 14. Então, essa é a ideia da divisão. Tudo bem? Se a gente multiplicar o divisor pelo quociente e somar mais o resto, vai dar quem? Vai ser igual ao dividendo. Então, vamos anotar isso aqui, ó. O divisor vezes o quociente, tudo bem? Mais o resto vai ser igual a quem, professor? Vai ser igual ao dividendo, tudo bem? Então, pessoal, daqui a gente pode deduzir intuitivamente por que não vai existir divisão por 0. Porque percebam, se nós tivéssemos 25 dividido por 5, professor, isso aqui vai ser 5, gente. Se nós pegarmos o divisor, que é 5, e multiplicar pelo quociente, e como aqui é uma divisão exata, o resto vai ser 0. E se a gente somar com 0, vai dar o quê? 5 vezes 5, 25. Mais 0, 25. Olha só, retornou para o dividendo. Agora, perceba, se nós tivéssemos 14 dividido por 0, vamos supor que desse qualquer outro número. Por exemplo, ó, se desse 5. Só um exemplo, tá, pessoal? Esse 5 aqui seria o quociente. Vezes o divisor ia dar quem? Ia dar 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. E nunca que chegaria a ser 14. Ou seja, isso aqui é uma noção intuitiva de que por que não dá para dividir por 0. Tudo bem, pessoal? Então, não existe divisão por 0. Olha só, a gente também pode encontrar a divisão da seguinte forma, ó. 25 dividido por 5. Isso aqui é 5. Então, pessoal, ó, são 4 formas que a gente vai ter, não é? Esse símbolo, esse tracinho aqui, os 2 pontinhos, e também a gente pode adicionar a forma de fração, que também é uma divisão, certo? Então, se nós tivéssemos aqui 10 dividido por 5, isso aqui é 2. Tudo bem, gente? Então, essa aqui é a ideia de divisão. Olha só, se nós tivéssemos o seguinte exemplo. Veja bem, se nós tivéssemos 60, exemplo 2, tá, pessoal? 64 dividido por 4. Como é que ficaria? Lembrando, ó, que a gente vai buscar um quociente que multiplicado com o divisor e somado com o resto de quem, professor? 64, que é o dividendo. Então, vamos procurar um número que multiplica o 4 e chegue próximo ou igual a 64. Mas também a gente pode ir por partes. A gente pode analisar primeiramente aqui, ó, o
o 6, sempre olhando, nesse caso, da nossa esquerda para a nossa direita. Olha só, 6, qual é o número que eu multiplico 4 que é 6 ou chega próximo de 6? Nunca pode passar, tudo bem? É o 1, porque o 1 vezes 4 é 4. Mas não vai ser 2, porque 2 vezes 4 é 8. E 8 é maior do que 6. Ou seja, 1 vezes 4 é 4. Então, a gente subtrai. Vai ficar 6 menos 4, 2. Feito isso, a gente abaixa a próxima casa, tá, pessoal? O próximo número, que é quem, professor? É o 4. Ou seja, aqui a gente vai ter 24. E 24 dividido por 4. Qual é o número que eu multiplico 4 que dá 24 ou próximo de 24? Olha só, o 5 vezes 4 é quanto? É 20. E o 6 vezes 4, professor? Olha só, 6 vezes 4 é 24. Então, vai ser o 6, pessoal. 6 vezes 4, 24. A gente subtrai, vai dar quem? Vai dar 0. Ou seja, o nosso resto é 0. Agora, vamos aqui tirar a prova. 16 vezes 4 mais o resto que é 0, isso aqui é igual a quanto? Olha só, vamos fazer aqui rapidinho. 16 vezes 4 mais 0 é 64. Ou seja, o nosso resultado está correto. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. É muito importante você deixar os comentários de vocês, sugestões, elogios. Deixe seu joinha, ok? E na próxima aula, nós vamos fazer a correção das atividades de hoje e da semana passada, certo? Através do Google Meet. Então, não deixem de participar. Um abraço. Tchau, tchau.